Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu darei continuidade àquele projeto de comentar algumas das principais questões de direito penal, direito da execução penal e direito processual penal que estão sendo feitas na prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, fase desse concurso que está acontecendo, inclusive houve prova no dia de hoje. Antes de analisarmos o ponto ou a questão de hoje aqui do vídeo, deixa eu te pedir já para deixar o joinha, assiste o vídeo até o final e se você não tiver inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E apenas para relembrar, além dos vídeos diários, que praticamente estão sendo diários, sobre esses temas, a gente também está comentando outras questões dessa mesma prova oral lá no meu perfil no Instagram, desta feita por escrito, são questões diversas, mas se você está interessado em saber como é que o que é que vem sendo perguntado e claro, também as respostas, a gente está postando também diariamente. Bacana? Se você não me segue por lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar, seguir e ficar extremamente atualizado. Bacana? E qual foi a pergunta que eu selecionei aqui para os senhores e para as senhoras? Pessoal, vocês já estão carecas de saber, ao menos aqueles que me seguem, que têm aula comigo ou que leem meus livros, que gostemos ou não, nomenclatura em prova de concurso público é questão de sobrevivência. E eu sempre digo, muitas vezes dominar uma determinada nomenclatura, por mais que não seja, por mais desinteressante e de questionável qualidade esse tipo de pergunta, ele pode ser decisivo para a sua aprovação ou não. Nas frases, sobretudo, de segunda fase, de provas discursivas, dissertativas e, claro, também em provas orais. E o que é que o examinador dessa vez ele resolveu perguntar? Perguntou, candidato, candidata, o que vem a ser erro psiquicamente condicionado? Se trata de erro de tipo ou de erro de proibição? Basicamente, para que a gente domine e responda corretamente, a gente precisa saber, claro, o que vem a ser erro psiquicamente condicionado. E isso é extraído, pessoal, sobretudo de um livro do professor Zaffaroni, escrito com o professor Pierangeli, comentando a parte geral do direito penal brasileiro. Mas antes da gente falar especificamente, eu quero que você registre aí a importância de a gente fazer provas antigas. Se você tem como fulcro, como objetivo, por exemplo, a prova de Ministério Público, tem que estar a par de todas as provas do Ministério Público que vêm sendo feitas nos últimos 3, 4 anos. E por quê? Porque a maior parte das pessoas, pelo menos com quem eu tenho conversado, jamais tinham ouvido sequer falar em erro psiquicamente condicionado. Eu reconheço, pessoal, que era um termo que eu demorei a recuperar, a saber, mas eu já tinha ouvido falar. E já tinha ouvido falar por dois motivos. Primeiro, porque na minha faculdade eu havia estudado a parte geral e a parte especial justamente pelo livro do professor Zaffaroni e do Pierangeli. Mas porque, salvo melhor juízo, no concurso de 2016 ou 2017, não vou me recordar, mas acho que 2016, do Ministério Público do Paraná, houve uma questão justamente que o gabarito correto era a classificação do erro psiquicamente condicionado. Bacana? Então, as pessoas que fizeram aquelas provas do Ministério Público do Paraná, mesmo que para treinamento, eles se deram bem. Bacana? Certo, Pedro, mas o que vem a ser, então, erro psiquicamente condicionado? Pessoal, basicamente a gente tem a ideia aqui de um agente capaz e possível, portanto, de atuar conforme os parâmetros objetivos de um dado tipo penal. No entanto, em razão de uma série de circunstâncias, a depender do caso concreto, é possível que, não obstante a sua capacidade, por um momento, aquele agente ele não tenha as condições de compreender e assimilar o dolo necessário para a verificação material de um crime. Não entendi muito bem, presta atenção.
O exemplo, inclusive, que o professor Zaffaroni e Pierangeli trazem, foi trazido e cobrado lá na prova de 2016 do Ministério Público do Paraná. Basicamente, ele traz um agente, vou chamar aqui de João, e João ele está trabalhando há 6, 7, 10, 12 horas fazendo o quê? Com um machado muito afiado, derrubando árvore, limpando um campo, tudo licitamente e juntamente com um colega. Só que depois de 8, 10, 12 horas de trabalho, no sol, no calor, João tem uma ilusão de ótica e verifica e enxerga, ao invés de árvores a derrubar, a perna do seu colega. Então, onde está a perna do seu colega, ele vê e verifica um tronco de árvore e, naturalmente, ele coloca o seu machado, atira o seu machado para aquele tronco de árvore, já que o objetivo dele é derrubar aquela árvore. Só que, em verdade, como eu disse, aquilo que João está enxergando como tronco de árvore, na verdade, é a perna do seu colega. Perceba, ao atirar ou bater na perna do seu colega com um machado afiado, lesionando, objetivamente ele causou lesão corporal. Nesse caso, João pode responder por lesão corporal dolosa ou a gente teria uma exclusão do tipo penal. Perceba, de acordo com Zaffaroni e Pierangeli, esse caso aqui se amolda perfeitamente na ideia do erro psiquicamente condicionado, porque não obstante João ser capaz de compreender efetivamente os verbos nucleares e as elementares do tipo e se comportar como tal, naquele momento ele não tem capacidade de ter dolo, ele não tem efetivamente a vontade e consciência de que com aquela conduta ele está gerando uma lesão ao seu colega, porque pela ilusão de ótica ele está enxergando naquela perna efetivamente um tronco de árvore. Então essa é a ideia do erro psicamente condicionado. Pedro, você aprova esse tipo de pergunta? Nem um pouco, pessoal. Minha função aqui não é aplaudir. Quando é necessário, quando eu vejo uma questão bem interessante e bem construída, eu falo. Mas infelizmente em várias provas, especialmente em provas de concursos estaduais, de provas de segunda fase, provas orais, vem cobrando essas nomenclaturas. Essa justiça se faça, pelo menos tem um adendo, tem uma atenuante. Se você precisa estar atento às provas últimas realizadas, se você estivesse atento fazendo provas de outros concursos do Ministério Público, como é o caso do Ministério Público do Estado do Paraná em 2016, certamente não estranharia de absoluto essa expressão. Bacana? De toda forma, se caiu em 2016 numa prova objetiva, se caiu de novo agora em 2020 numa prova oral, é bem possível que em 2021, 2022, quem sabe na sua prova, essa expressão realmente apareça de forma reiterada. E, se tudo der certo e você tiver assistido esse vídeo, certamente se lembrará e acertará. Esse é o nosso objetivo. Um beijo no coração. Não esquece de dar o joinha. Se não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!